Agora, gente, tem entrevista especial no 360. Vocês viram mais cedo a declaração da ex-presidenciável e senadora Simone Tebet, do MDB, declarando apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno. Vamos recebê-la aqui no 360 com toda a honra que ela merece. Senadora, obrigada por estar aqui comigo. Olha, eu me sinto até privilegiada, que eu consegui 2 respostas suas, né, de domingo para cá. Eu vi você pedindo desculpa aos jornalistas, imagino que está uma correria, um assédio muito grande a senhora, né, depois desse resultado, principalmente para saber qual seria o lado que a senhora disse que teria, né, que seria declarado nesse segundo turno. Então, bom, a senhora declarou apoio ao ex-presidente Lula, a gente já elencou alguns pontos que a gente pode destrinchar com a senhora daqui a pouco a respeito do que foi proposto a ele para o programa de governo, mas muito se falou ontem nos bastidores do ex-presidente Lula da campanha sobre a sua atuação. E a sua fala de hoje, senadora, dá a entender que a senhora terá uma atuação efetiva. Quando a senhora fala em ruas, qual é o papel que a senhora vai assumir na campanha do ex-presidente Lula? Bom, boa tarde, Tainá, boa tarde a todos os assinantes da CNN. É um prazer, mais uma vez, estar aqui neste momento em que o eleitor, optando por 2 turnos, recomeça agora, né, na festa da democracia, uma campanha eleitoral que vai se encerrar no dia 30. Eu acho que, em face de tudo que a gente testemunhou nos últimos tempos, esse clima de polarização e de conflito que marcou o primeiro turno, como eu disse aqui, nós não estamos autorizados a abandonar as ruas e as praças enquanto a decisão soberana do povo brasileiro, do eleitor, não se concretizar. Então, primeiro ponto é isso. O que eu quis dizer como democrata que sou, ex-presidenciável, estarei vigilante, defendendo a democracia, defendendo o resultado das urnas e vou estar gritando, não só em defesa da democracia, mas que também pela paz, obviamente, nesta eleição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos também companheiros nos palanques regionais que ainda estão disputando o segundo turno. Estarei nos palanques dos nossos companheiros sempre que chamada. E, por fim, acho muito importante isso, o momento é tão grave, acho que é uma eleição talvez a mais importante desde a redemocratização do Brasil, que não cabe a omissão da neutralidade. Eu fiz questão de colocar no manifesto que eu peço desculpas aos meus amigos, aos meus companheiros que praticamente imploraram pela neutralidade, com perda de eventual perca que eu possa ter de capital político que conquistei com esses quase 5 milhões de votos, que agradeço do fundo do coração. Para dizer que o que está em jogo é muito maior que qualquer um de nós. O que está em jogo, obviamente, é a estabilidade democrática das instituições, da própria Constituição Federal. Então, é por isso, inclusive, que eu declaro aqui o meu voto ao ex-presidente Lula, porque reconheço nele um democrata, alguém que cumpre a Constituição e as leis brasileiras, o que não reconheço no atual presidente da República. Tá, senadora, mas em relação à sua participação na campanha, isso já foi sondado? Porque a campanha do ex-presidente Lula está recebendo a senhora assim de braços abertos e esperando que a senhora tenha uma atuação em alguns segmentos e setores específicos, né? Se lhe for feito esse convite ou essa proposta, a senhora pode ter uma participação mais efetiva na campanha de segundo turno? Tainá, bom, primeiro que agora a bola está com a equipe de campanha do ex-presidente Lula, porque eu deixei claro hoje no almoço que tive com ele, na casa da ex-senadora Marta Suplicy, que foi minha colega de Senado, junto com outros companheiros que estavam lá, que meu apoio não é por adesão. Meu apoio é pelo Brasil que eu sonho, que é um Brasil que seja inclusivo de todos, generoso, sem fome, sem miséria, com reformas estruturantes, que respeite a iniciativa privada, o agronegócio e o meio ambiente, com comida mais barata, emprego e renda. Então, eu apresentei a eles, naquele momento, portanto, hoje ainda, intermediado pelo vice, que é meu particular amigo, ex-presidenciável também, Geraldo Alckmin, um apoio por projetos que defendo serem os ideais para o Brasil. Agora eu espero que eles sejam acolhidos. Então, repito, agora é o momento da equipe ver se pode incorporar essas propostas. Não são propostas mirabolantes, coloquei praticamente 5. Na área da educação, que nós tenhamos zeradas as vagas, as faltas de vagas para as crianças de 3 a 5 anos no ensino infantil e garantir o ensino médio técnico, com curso técnico, um período integral,
garantindo um prêmio de R$5.000 aos nossos jovens, senão ele não vai ficar na escola, ele precisa se formar no ensino médio para ter emprego. É a forma que a gente tem de proteger a nossa juventude. Na área da saúde, zerar as filas de exames, consultas e cirurgias. As pessoas estão morrendo por falta de exames e cirurgias, porque elas ficaram represadas no período da pandemia. Pedir, inclusive, alguma coisa que tem mais programa que forma pode resolver o problema do endividamento, especialmente para as famílias que ganham até 3 salários mínimos. No quarto ponto, são 5, que tire do papel, nós aprovamos no Senado, está na Câmara, o projeto que iguale os salários de homens e mulheres que exerçam com o mesmo currículo, exerçam a mesma função, porque nós mulheres recebemos até 20% menos, se formos negras até 40% menos. E por fim, coloquei a importância de um ministério plural, que tenha homens, mas que tenha também muitas mulheres, negros, pessoas com deficiência, porque esta é a cara do povo brasileiro, exigindo, obviamente, que esse ministério seja competente, ético, com compromisso de servir as pessoas. Então, agora, vou aguardar, obviamente, que a fala da equipe de organização da campanha do ex-presidente, atual candidato, presidente Lula, antes de saber qual vai ser o envolvimento. Porque, repito, não é meu voto pela democracia e pela Constituição, ele não está condicionado a nada. Agora, o meu apoio não é por simples adesão, precisa ser por um projeto de país que eu sonho, que é um projeto de país muito diferente do que a gente tem hoje. Ótimo. Vamos rodar, que tem muita gente querendo entrevistar a senhora nesse momento. O Yuri Pita, nosso analista de política em São Paulo, fala agora. Obrigado, Tainá. Candidata, parabéns pela sua campanha, obrigado por estar conosco. A senhora mencionou esses 5 pontos e nesse discurso a senhora disse que não retirava nenhuma das críticas que fez a nenhum dos candidatos. A senhora falou, em uma entrevista inclusive ao Roda Viva, a senhora foi muito crítica ao orçamento secreto e também chamou Lula de grande orquestrador do maior escândalo de corrupção até então, que era o Petrolão, sendo só superado pelo orçamento secreto. Por que não foi incluído nesses 5 pontos essa questão da corrupção e qual a garantia que a senhora tem de que um novo esquema de corrupção não ocorreria caso o ex-presidente Lula volte ao poder? Yuri, você não tem na mão o manifesto, mas está ali. Eu coloquei claramente que o Ministério tem que ser plural e que tem que ter 3 requisitos, que é o requisito da competência, da ética, não, acho que não preciso falar mais nada, e da vontade de servir as pessoas. Por isso que eu disse, eu realmente repito e mantenho todas as críticas que fiz. Acho que o meia-culpa é importante, mas isso é passado, acho que, como você disse, é olhar para frente. O que eu coloquei daqui para frente é isso. Um ministério que tenha como premissa a pluralidade, porque esta cara do povo brasileiro, e que tenha no seu governo ministros competentes, éticos e que tenham a vontade de servir as pessoas. Agora vamos chamar o Leandro Rezende, ele está no Rio de Janeiro, também tem pergunta. Leandro, contigo agora. Obrigado, Tainá. Senadora, parabéns também pela campanha expressiva, conseguiu ficar em 3º lugar numa disputa bem acirrada. Estou olhando para os dados aqui, senadora. A senhora foi melhor em estados em que o presidente Jair Bolsonaro foi melhor também. Não sei se a senhora já fez essa geografia, mas queria te perguntar do seu discurso. Como que a senhora vai se dirigir ao seu eleitor que agora olha para o seu posicionamento e fala, com Lula não vou votar no presidente Jair Bolsonaro? Leandro, isso foi colocado, eu até coloquei no manifesto, pelos meus companheiros, meus amigos, muito preocupados, eles praticamente imploraram pela neutralidade no segundo turno. Exatamente preocupados com uma eventual perda desse capital político que a gente conquistou, porque a nossa campanha, ela foi muito mais uma campanha que houve ganho político do que eleitoral. Nós chegamos a bater em alguns estados como São Paulo 10%, a gente chegou a pontuar 6, 7% nas pesquisas e desidratou por conta do voto útil, o que é legítimo, é democrático, isso faz parte da democracia, mas o saldo que fica, eu acredito que é o que as pessoas falam, tinha uma voz de bom senso, tinha uma voz equilibrada, tinha uma adulta na sala para falar do Brasil que nós queremos, para não ficar nesse embate de polarização, de discussão de passado, quando a gente tem um problema sério do presente para resolver. Então, diante de tudo isso, sim, me foi pedido essa neutralidade. Mas quem me conhece sabe, a coragem nunca me abandonou. Nós não estamos falando de um momento qualquer da história do Brasil. O que está em xeque é a permanência dos valores das instituições democráticas, a certeza que a democracia continuará
continuará firme, que os poderes serão independentes e harmônicos, que a Constituição vai ser cumprida, que ninguém vai querer implantar um terceiro mandato, que ninguém vai querer ter influência em poderes como o poder judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal, e que a voz da população, através da soberania do povo, vai ser respeitada. Então, diante de tudo isso, não me cabe omissão. Eu não estou preocupado com esse capital político. Eu estou preocupada em honrar os votos que tive, sendo verdadeira até o final. A verdade sempre foi minha companheira. Repito, eu critiquei os dois que disputarão o segundo turno, mas eu critiquei muito mais o atual presidente, que para mim, né, não tenho segurança de que é democrata e de que vai honrar a Constituição Federal, e fiz igualmente críticas no quesito corrupção. E corrupção por corrupção, eu ouso dizer que a hora que se escancarar e se abrir o orçamento secreto para a população brasileira, ou seja, torná-lo público, nós estamos falando de valores bem superiores ao antigo Petrolão. Então é isso. Eu não posso trair a minha trajetória de vida pública, me omitir neste momento, não anularei meu voto, não votarei em branco, porque não cabe a omissão da neutralidade neste momento da vida brasileira. Yuri Pita, quer fazer mais uma? Quero sim, Tainá. Senadora, deixa eu perguntar uma coisa. A senhora ainda tem alguns meses de mandato no Senado e ganhou um papel de liderança política importante não só para o seu partido, mas para esses partidos que fizeram parte da sua coligação, como a Federação PSDB Cidadania, o Podemos, e partidos que saíram machucados dessa eleição. Ainda podem, eventualmente, conquistar governos estaduais, mas principalmente o PSDB sai muito machucado. Qual o papel que a senhora vê para esses partidos, não só para o MDB, mas para esse grupo de partidos que a senhora sempre chamou de Centro Democrático, no Congresso Nacional que saiu das urnas neste ano? Qual o papel que a senhora pretende ter, inclusive, em ajudar a organizar esse campo político, mesmo não tendo um mandato eletivo a partir de fevereiro do ano que vem? Bom, primeiro que o MDB saiu maior do que entrou. Saiu maior do que entrou quando não aceitou fazer parte do centrão, né, do fisiologismo do toma lá da cá de cargos, e conseguiu impor uma candidatura própria à presidência da República nesse momento de polarização. Tanto sai maior que nós aumentamos a nossa bancada na Câmara Federal. Nós hoje somos um partido de 42 deputados federais, éramos 30 e poucos deputados federais, desculpe, mas eu não tenho de cabeça quantos eram. Mas mais do que isso, né, mais do que números, é a imagem. Hoje o MDB se reencontrou com a sua história, firmou posição a favor da democracia, como centro que precisa num momento de polarização. Aliás, a polarização ideológica, o extremismo, seja de esquerda ou seja de direita, nas democracias do mundo, e do Brasil não é diferente, surgem quando os maiores partidos de centro, ou o maior partido de centro, se omite. Então, a partir do momento que o MDB ressurge das cinzas e se reposiciona, ele se reposiciona para dizer, começou agora uma nova história. Nesse aspecto, nós saímos maiores. Eu acho que o PSDB é uma pergunta que tem que ser dirigida a este partido. O Cidadania conseguiu se ver representado através dos seus deputados federais e acho que foi uma união de esforços, né? Um centro que veio para ficar. Veio para ficar, para fazer críticas construtivas ao próximo governo, veio para ficar, para se somar nas políticas públicas, nas reformas estruturantes, porque é muito sério o que eu vou dizer. Há um Brasil inteiro a ser reconstruído e há um povo todo a ser reunificado. Isso não é pouca coisa. O Brasil saiu muito machucado, muito ferido desse processo eleitoral, ainda que nem tenha terminado. Eu estou falando de um povo que sempre teve a capacidade, depois de uma disputa de futebol, ou um debate político, ou o resultado das urnas, se unir novamente. Não é isso que o próximo presidente da República vai encontrar. Então vai precisar de todo o apoio do Centro Democrático, e eu tenho certeza que ele estará presente para aprovar políticas públicas, reformas estruturantes, e ações que realmente representem o interesse da sociedade brasileira. Senadora, o PT tem sido muito cobrado nesse segundo turno e se discute isso internamente na campanha. De mais clareza, isso foi até um ponto do seu discurso que me chamou a atenção, mais clareza nas propostas, sobretudo com indicações mais assertivas em relação
a economia, talvez até, quem sabe, com algumas sinalizações mais claras sobre nomes que podem ocupar esses postos chaves da economia num eventual terceiro governo do ex-presidente Lula. A senhora acha que esse é o momento de rever esse ponto do discurso do ex-presidente, da campanha, de dar mais clareza às suas propostas para conseguir atingir esse eleitorado que ainda está em dúvida, ou o seu próprio eleitor que acreditou nas suas propostas? De que forma o PT pode fazer isso? E mais, senadora, se a senhora puder apontar também que ajustes podem ser feitos que até agora, né, ainda estão aí esperando esse recálculo, né, para o segundo turno, para que o eleitor consiga entender melhor quais são as diretrizes do PT para um eventual novo mandato do ex-presidente. Bom, Tainá, eu respondo, são duas perguntas em uma e eu respondo de forma bem objetiva. Eu tive a oportunidade de dizer isso hoje no almoço para o ex-presidente Lula. Eu acho que o maior erro que a campanha dele cometeu o tempo todo foi chamar para si o voto útil, que é legítimo. Eu faria a mesma coisa. Olha, vamos votar no primeiro turno, acabar com essa eleição, estou pronto para governar o Brasil, mas o grande erro é que ele não apresentou as suas propostas para os reais problemas do Brasil. Ficou só se remetendo ao passado. É óbvio que precisa ser relembrado das suas conquistas, das conquistas que foram feitas, mas o eleitor não podia depositar o voto sem ter a certeza do que seria feito no futuro. Então, nesse aspecto, nós apresentamos as nossas propostas. Eu já citei quais são, na área da educação, na área da saúde, na área de um ministério mais igualitário, na igualdade salarial de homens e mulheres, né, na questão do endividamento das famílias, mas não tem como o ex-presidente atual, candidato, não apresentar ao Brasil quais são as reformas estruturantes que entende serem necessárias, deixar claro que vai respeitar a livre iniciativa, que o agronegócio está seguro e que agronegócio e meio ambiente vão ser protegidos e preservados, né? Como vai fazer garantir que chegue comida mais barata na mesa do povo brasileiro e como vai fazer para o Brasil voltar a crescer, para que se possa gerar os empregos e renda que estão faltando hoje nos lares brasileiros. Senadora, rapidinho que o Leandro tem uma pergunta, mas eu como repórter fico curiosa que você conta esse bastidor. Agora eu quero que a senhora conte o outro lado também. O que o ex-presidente Lula respondeu quando a senhora apresentou todas essas questões? Eu não fui específica no detalhamento dos 5 pontos, além desse genérico, mas eu mesmo já adiantei que iria passar, e está sendo quem está intermediando é o seu candidato a vice-geral do Alckmin, e que a equipe econômica poderia, no seu tempo, nos apresentar as sugestões, né? Não, acho que, de alguma forma, ele concordou que precisa apresentar propostas, elas estão sendo feitas, parece-me, e vão ser feitas através dos programas eleitorais. Ótimo. Leandro Rezende vai fazer a última pergunta para a gente fechar essa entrevista com a senadora Simone Tebet. Leandro, pega daí. Senadora, eu adoraria continuar discutindo o programa, mas a campanha, a essa altura do campeonato, está enveredando por um caminho complicado. A gente viu nas redes sociais temas como satanismo, ocultismo, necessidade de justificar a adesão a uma fé ou a outra. Queria pedir para a senhora uma avaliação sobre esse momento. O ex-presidente Lula precisou ir às suas redes para dizer de novo que é cristão. O presidente Jair Bolsonaro também reivindica a sua religião. Os dois foram nos seus perfis públicos fazer isso. Queria uma avaliação da senhora sobre esse tema que está tomando, de uma certa forma, conta do debate público brasileiro. Bom, primeiro que eu tenho como cristã que sou católica, lamentar trazer algo que está acima de qualquer coisa, está acima das nossas vidas, está acima da política, que é a nossa fé, o Deus que nós cremos, para um ambiente tão contaminado quanto é a política brasileira hoje. Eu lamento muito que fake news de um lado e de outro estejam sendo utilizadas nesse momento. Por isso que eu falo que há um Brasil inteiro a ser reconstruído. Eu fiz um desabafo aqui, eu fiz questão de colocar no meu manifesto, porque eu vi ambos os lados usando, inclusive, imagens de santa, para, ao invés de falar de amor, falar de ódio. Eu fico aqui um desabafo. Até o povo que fica alimentando essas fake news, que repensem, né? Se nós vamos às nossas igrejas, proclamamos a nossa fé,
Como é que podemos fazer isso e não sermos capazes de pregar o evangelho e respeitar o nosso próximo nos nossos lares, nas ruas, no nosso ambiente de trabalho? Como é que nós podemos falar que acreditamos no mesmo Deus, que lemos o mesmo livro sagrado que é a Bíblia e somos produtores de fake news em nome de Deus? Que guerra santa é essa? Esse não é o Brasil que nós queremos, esse não é o Brasil que aceitamos. Então, é um país a ser reconstruído a ponto de trazer religião nesse momento em que o povo passa fome, que tem comida cara, que está desempregado, que temos uma péssima qualidade de ensino, onde que as pessoas estão morrendo nas filas dos postos, seja porque não tem remédio, seja porque não tem médico para atender. Nós estamos colocando religião, um tema que é sagrado para cada um de nós, num debate político. E aí não é só de campanha, é de quem alimenta essas fake news. Eu peço a todos, né, um pouco mais de serenidade, que a gente tenha os nossos posicionamentos políticos, ideológicos, as nossas pretensões e as nossas opções por candidatos, mas, por favor, há algo muito superior a tudo isso. Ou nós acreditamos ou não. Né? Se nós tememos o mesmo Deus e lemos no mesmo livro sagrado, está lá nas Escrituras, isso está acima de qualquer coisa. Não é só sacrilégio, não é só blasfêmia, é pecado mortal. Então é isso, é um país que precisa ser reconstruído, Leandro. Eu não sei mais o que dizer, a não ser invocar aí, né, a parcimônia e o espírito cristão do povo brasileiro nesse momento. Senadora, então amanhã a gente tem a fotografia? Eu não sei, como eu disse, agora é hora da equipe analisar as propostas. Vamos aguardar, então, eles estão com essa expectativa. Senadora, muito obrigada. A gente queria também conversar muito mais com a senhora aqui, ouvi-la, né, sobre vários outros assuntos, mas infelizmente nosso tempo também é reduzido. Agradeço demais a sua disponibilidade e a gentileza da entrevista. Até uma próxima. Obrigada, Tainá. Obrigada a todos.